Já está gravando, podemos começar. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu vou ler os versos do Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 18, conclusão. A perfeição da renúncia. A ação que é regulada e que se executa sem apego, sem amor nem repulsa e sem desejo de resultados fruitivos, disse que está no modo da bondade. Verso 24. Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus desejos e efetua devido a uma sensação de falso ego, chama-se ação no modo da paixão. Obrigada. Obrigada. Vou fazer a leitura em sânscrito. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatam Sangha Rahitam Araga Deveshsatar Kirtam Apala Prepsuna Karma Yat Tat Sativkam Ushate Yatu Kamep Suna Karma Sahan Karena Va Punah Kriyate Bahu Layasam Tad Rayasamu Dahirtam. Hare Krishna. Hare Krishna, Namastê. Bom dia para todas as pessoas que estão na sala. Om Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, que é o assim chamado mundo material, Jagat, a criação do Supremo, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a sorte do conhecimento védico. E assim, devido à sua compaixão pelo progresso espiritual da alma condicionada ao ciclo do samsara, que são os repetidos nascimentos e mortes, ele está me libertando. A tal mestre espiritual, que é compassivo, benevolente e pleno de conhecimentos, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Hariom, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Hare Krishna. Muito bem, muito obrigado pela condução da Sala dos Mantras, Andréa Braceres. Muito obrigado às voluntárias sacerdotisas que fizeram, né, o programa das 5 também eu acompanhei aqui, né, a Vera Dantas e todas as demais que, né, estão cooperando aí para que a egrégora, né, se retroalimente, se produza, né, o prana que nós precisamos para ter combustível para ir adiante na epopeia da vida humana, porque já foi dito, né? Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não. Há uma voz que paira, uma voz que, né, grita pairando no ar. Tente outra vez. É o nosso Raulzito cantou essa música, não sei se vocês conhecem. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não. Então, desistir é uma atitude incongruente com o processo dinâmico biológico
da evolução e também com o processo da saúde mental. Uma vez, o nosso filósofo, o Pelé, certa vez, um repórter, né, todo mundo conhece o Pelé aí, né, nosso rei do futebol, da Copa de 1970, o Brasil foi campeão do mundo nesse período. Foi no México, essa Copa. E ali, o Brasil fazia muitos gols, porque o Pelé estava no campo, ele fazia muitos gols. Tinha outros também jogadores de nível excelente. Então, o Brasil era um time muito ofensivo, atacava e fazia muitos gols. Mas a defesa do Brasil, a defesa naquela época do time de futebol, era muito precária. Levava gol com facilidade. Era uma defesa, assim, fraca. O repórter chegou no Pelé e disse para ele assim: mas aí já não dá, não tem condições. Com uma defesa dessa, está muito ruim. Como é que você fala, Pelé? Qual é a sua opinião sobre a defesa? A defesa do Brasil é a pior de todos os times. O Pelé olhou para ele assim e falou: veja, aquele jeito dele, veja, você está preocupado com o quê? Por que você está tão preocupado assim? O nosso ataque é bom. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque. Se nós atacarmos e fizermos 5 gols, deixa o pessoal fazer 3 ou 4, todo mundo tem que se divertir. Deixa eles serem felizes também. O negócio é a gente fazer mais que eles. Só isso. O jogo é uma festa. Todo mundo tem que fazer gol. Então a nossa defesa ser fraca faz parte da felicidade. O negócio é atacar e fazer mais que o outro time. Fez todo sentido. O repórter olhou para a câmera e disse assim: tá aí. Faz sentido. Então, quer dizer, para nós, na nossa vida, é um jogo. Tá? E você deve ter muitos problemas, eu acredito, talvez. Eu não sei, ultimamente o pessoal não está tendo muitos problemas, né? Está todo mundo meio assim, já facilitado, né? Mas, eventualmente, aparece alguém aí que tem problemas na vida. Não sei se vocês conhecem alguém por aí, vizinho, parente, distante que seja, que já teve problemas na vida. Pode ser que, né, vocês conheçam alguém assim, não sei. Mas acontece que os problemas que a gente tem na vida têm a ver com os gols que a gente leva, não sei. Eu sei que aqui não é o melhor lugar para falar de futebol, porque eu estou falando com mulheres, né? E esse é um assunto de homens. Por que é um assunto de homens? Porque os homens, o cérebro masculino foi formatado nos últimos 40 mil anos, porque, assim, nos últimos 40 mil anos, as mulheres, as mães, ficavam no interior das cavernas, né? São chamados os homens das cavernas. Na verdade, não deveria ser chamado homens das cavernas, deveria ser chamado mulheres das cavernas. Por quê? Quem ficava nas cavernas realmente eram as mulheres. Elas ficavam na entrada das cavernas cuidando das crianças. Os homens saíam para caçar. Então, quem vivia nas cavernas eram as mulheres, e não os homens. Os homens viviam no mato, caçando. Basicamente, eles voltavam para casa, comiam o que caçavam e saíam de novo. Era assim que funcionava a vida. Então, o homem, o cérebro masculino, porque assim, 40 mil anos de evolução de cérebro vai formatando um tipo de cérebro, um tipo de psicologia, tá? Então, o homem tinha que ficar no meio do mato assim, ó. Podia fazer barulho, a respiração tinha que ser controlada, e ele tinha que olhar especificamente para o alvo, para não perder o alvo, para não perder a caça. Um cérebro que se acostumou a isso, ficou um cérebro entediado não, adaptado ao tédio, ele é capaz de ficar horas olhando para um único ponto, sem que isso seja um problema para ele. Então, quando você, mulher casada, vê um homem parecendo, sei lá, um homem das cavernas, no mato, caçando, olhando para uma bola, e você pensa, isso é coisa de gente retardada? Possivelmente, você tem razão. Entretanto, o fato é que ele, durante os últimos 40 mil anos, ele ficou assim, olhando para a caça. Não tem mais necessidade de caçar, mas tem uma bolinha que fica lá. Então, o cérebro dele está acostumado a isso. Por isso que o homem consegue ficar olhando para as bolinhas, assim. E você olha para aquilo e fala,
Que isso? Os homens ficam lá, os rapazes, que hoje em dia os homens estão demorando mais para amadurecer. Então você vê, o cara é casado, tem um filho com 30 anos, ele fica lá. E você olha para aquilo e fala, meu Deus, como assim? São 40 mil anos de pressão biológica em cima do cérebro desse homem. Então ele fica ali. Porque no cérebro inconsciente dele, ele está caçando. Ele está caçando. Então aquilo ali é só um resultado ancestral de um acúmulo biológico de 40 mil anos. Então quando você olha um filho desse jeito, ou um homem olhando para o futebol, você tem que levar em consideração o seguinte, trata-se de um homem das cavernas, sim, você tem toda a razão. Só que está vestido com roupagens modernas. Mudou a caça para a bolinha na tela. Faz sentido? Tá? Então, o nosso sistema neurológico tem essa função de registrar dados e repetir comportamentos, chama-se condicionamentos. Tá? As mulheres ficavam nas entradas das cavernas, 40 mil anos, cuidando dos filhos. Filhos de 40 mil anos atrás não são muito diferentes dos agora, são parecidos com macaquinhos. Você solta um filho, um bebê, ele vai subir no berço, ele vai querer descer a escada, ele vai agir como um macaquinho explorando o mundo. Agora, imagina você há 40 mil anos, com crianças que até tinham características muito parecidas com os macaquinhos e tinham muitas árvores para subir. Como é que essas mães tinham que lidar com essas crianças? Porque sobe na árvore, pode cair, morrer. Tem uma onça lá em cima, pode comer. Pode colocar uma erva na boca, pode morrer. Tem tantos perigos para essa criança morrer, e as mães precisavam se esforçar muito para essas crianças não morrerem. Então elas ficavam na entrada das cavernas, elas eram hiperativas, porque elas tinham que estar o tempo todo olhando para várias coisas ao mesmo tempo para garantir a sobrevivência da espécie. E elas tinham que distrair essas crianças. Então o que elas faziam para distrair essas crianças? É como numa creche. Você vai fazer artes, vai ocupar as crianças em fazerem artes, desenharem, construírem, inventar coisas, para elas ficarem nas cavernas, para não saírem para o mato. Então, o que acontece? Essas pinturas rupestres, essas primeiras artes que a gente vê nas cavernas, a gente pensa, quem fez isso? Aí vamos partir do princípio, foram os homens das cavernas. Possivelmente não foram os homens, foram as mulheres das cavernas, porque os homens ficavam no mato, caçando. Eles não tinham tempo intelectual, disponibilidade para misturar o barro com a tinta e tal, e fazer o desenho. Aquelas mãozinhas nas paredes, até hoje em dia, se você vai numa creche, está cheio de mãozinha na parede. Já foram em creches? Não tem as mãozinhas na parede? Vai numa caverna de 40 mil anos, não tem mãozinhas na parede? Continua. As mães continuam fazendo exatamente as mesmas coisas que faziam há 40 mil anos atrás. Por isso, a mulher é hiperativa, se entendia com facilidade assistindo um jogo de futebol, ou jogando videogame, ou fazendo uma coisa repetitiva. Elas precisam de variedade. Então, vai ao shopping, faz isso, faz aquilo. Um diz a mulher é polivalente, em função desses 40 mil anos de treinamento na caverna. É um cérebro biológico. Aí você tem um ser hiperativo, cheio de movimentos, e um ser adaptado ao tédio. O que dá? Rolo, rebu, confusão no casamento. Por quê? A mulher quer atividade, o homem quer inatividade. Porque o cérebro dele é para inatividade. E o cérebro dela é para atividade. Então, fala, mas você não sai, não me leva para passear e tal. Aí o cara fala, mas meu amor, a gente já tem tudo que precisa aqui. Para que a gente vai sair para a rua procurar o que a gente tem aqui em casa? Tem homens que falam isso. Tem homens que vão falar isso. Então, isso dá problema de relacionamento. Entende? Agora, por que eu estou falando isso? Porque a nossa posição dentro do jogo é atacar os problemas da vida, de relacionamentos. A gente tem conhecimentos de como é que funcionam as questões técnicas dos problemas de relacionamentos, mas, principalmente, todos os problemas que nós temos são os gols que nós levamos no contra. Como eu disse, não é o melhor fórum, mas todo mundo entende mais ou menos um pouquinho, alguma coisa de futebol, sabe que um time ataca e faz gols, e outro é assim por aí. Então, os problemas que nos derrubam, que nos deixam em situação de falta,
são os gols que nós levamos na vida durante o jogo. Mas isso não é problema. Faz parte da experiência da vida. Se você fizer mais gols do que você recebe. Né? Se você, por exemplo, trabalha e você ganha 5 mil reais e você gasta 7, você está sempre em dívida. O que você pode fazer? Você pode cortar o custo do clube, você pode cortar a reserva que você faz para passear na Europa todos os anos. Você pode cortar investimentos ou gastos. É uma solução. Mas aí você vai ficar um pouquinho triste. Você não vai poder ir ao clube, você não vai poder passear na Europa, você vai diminuir a sua qualidade de vida. Não é uma boa solução, mas você pode fazer isso daí. Ou então você pode aumentar a entrada de 5 para 10. Se você conseguir aumentar a entrada de 5 para 10, gastar 7, acabou o problema. Está tudo bem. Então, o que nós temos que fazer? Aumentar as nossas entradas. Ao invés de cortar os nossos gastos, aumentar as nossas entradas. Isso é racional, proativo, porque você preserva a felicidade, então dá melhor qualidade de vida, e você resolve o seu problema técnico da ansiedade, aumentando as entradas. Para aumentar as entradas, você tem que trabalhar um pouco mais, usar um pouco mais a inteligência. Porque trabalhar com inteligência costuma produzir mais resultados do que trabalhar com a força bruta. Ok? Então aí a gente pega aqui, né, o verso de hoje. Olha só. A ação que é regulada e que se executa sem apego, sem amor nem repulsa, e sem desejo de resultados positivos, disse que está no modo da bondade. Todas as ações que nós realizamos, todas elas são com base em apego, tá, gente? Ah, sou desapegado. Não é. Ah, mas o monge lá no monastério, no topo da colina, lá dos Himalaias, é desapegado. Não é. Tá? Tudo que nós fazemos tem um apego. Porque, qual é o apego daquele monge, daquele yogi lá? Ele está apegado a ascender, a sair do mundo. Isso é apego. Ele tem uma meta. Sem apego, você não age. Você fica... Os vegetais não são desapegados. Eles são apegados à terra e eles querem crescer. Nada é feito com desapego. Tudo é feito com apego. Mas Krishna está falando aqui, agir sem apego. Sempre que nós ouvimos essas palavras, dentro do contexto védico, a gente tem que lembrar que o conhecimento védico lida com estudantes. E estudantes, eles não são sempre atentos. Tem muitos estudantes que são protocolos, só fazem por fazer. Tem outros que são mais ou menos, e tem aqueles que são os futuros profissionais que vão liderar com a sociedade. Então, o conhecimento védico satisfaz aqueles que são protocolares, aqueles que são médios e também aqueles que serão os futuros líderes da humanidade. Ok? Então, quando você lê ou ouve uma informação essa, sem desapego. Então, o protocolo é que vai fazer você pensar o seguinte: eu vou deixar tudo. Isso é desapego. Isso é protocolo básico. Quando você entende que tudo pertence ao Senhor Supremo e que tudo deve ser utilizado em harmonia com esse princípio valioso, que é o proprietário supremo de tudo, então o seu tempo pertence a ele. Você está utilizando o tempo como concessão do governo. Você recebeu a concessão de utilizar o tempo, mas esse tempo pertence ao governo. Então, o que você vai fazer? Atuar de uma maneira que você satisfaça o governo por utilizar a propriedade do governo, porque senão o governo pode pegar de volta. Por exemplo, eu conheci um grupo de amigos, né, eram devotos de Krishna, que ganharam do governo uma terra. E eles tinham que fazer um trabalho social nessa terra, construir um trabalho social. O que eles fizeram? Foram lá e construíram um templo para Krishna. Mas se esqueceram de realizar atividade social. Passaram-se 20 anos, o governo fez uma avaliação e disse: vocês estão improdutivos. Tomou a terra de volta com todas as propriedades que eles tinham produzido lá em cima. Perderam uma grana preta por uma negligência, desconsiderarem o governo, o verdadeiro proprietário da terra. Então, quer dizer, nós construímos família, construímos isso, construímos aquilo, sobre a propriedade do governo. Se não houver reciprocidade com o governo, você perde tudo. É assim que funciona a existência. Então, nada nos pertence, tudo pertence ao governo, ao Criador. Isso é desapego. Isso é real desapego.
compreender que tudo tem o proprietário e fazer em harmonia. Isso não quer dizer que você vai fazer só para o governo. Não, você pode morar na propriedade, você pode fazer coisas na propriedade, porém você não pode deixar de reconhecer que a propriedade é do governo. Então, fazer alguma coisa devolvendo ao governo o benefício que você tem por ter a forma de vida humana, por ter a inteligência humana, por ter todo esse conhecimento à sua disposição, você tem que fazer algo que reciproque com o governo ou com o criador. Senão você está simplesmente roubando a propriedade alheia. Isso é uma infração. Tá? Então, o verdadeiro desapego é reconhecer o proprietário de todas as coisas, que é o que a gente aprende a fazer aqui entre nós. Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus desejos, efetuada devido a uma sensação de falso ego, chama-se ação no modo da paixão. Então, ainda da mesma forma, toda essa metáfora que eu dei vale para esse verso também. Então, nós temos que aprender a agir e atuar fazendo mais do que aquilo que nós estamos recebendo. Porque o que nós estamos pegando no mundo, ar, luz, alimentos, tudo que nós estamos pegando é propriedade do governo. Tem um custo operacional isso daí. Aqueles que negam esse custo operacional são como aqueles que entram no supermercado, pegam os produtos, enfiam no bolso, na calça, sei lá, na bolsa, onde que for, e sai pela porta, não reconhecendo oficialmente o proprietário daquilo. É crime. Ok? Então, nós temos que entender que todas essas coisas têm um proprietário. E com isso, quando nós fazemos, sabendo que, e ao mesmo tempo reciprocando ou devolvendo ao governo o valor pelo qual nós estamos recebendo, isso não é crime, isso chama-se karma free, ou a karma, que significa sem karma. Então você pode ter família, filhos, conta bancária, saúde, viver uma boa vida e não criar karma. Como? Devolvendo alguma coisa ao governo, para reciprocar com o fato de você estar utilizando todas essas propriedades. Então é necessário que nós façamos atividades que justifiquem o bem-estar, devolvendo para a humanidade algo melhor, alguma coisa boa, produzindo na humanidade benefícios pela nossa utilização dos recursos. Então, prestar serviços devocionais ao Supremo, realizar atividades altruístas e cultivar conhecimento do proprietário supremo, tudo isso é piedoso e liberta-nos do karma. Isso é fazer gols. Se nós criarmos algum karma, mas fizermos mais atividades produtivas para o prazer do Senhor Supremo e para o benefício da humanidade, no final do jogo, compensa o custo-benefício, você sai no lucro, ganhou o jogo, não importa que você levou 4 gols. Se você fez 5, tá bom, todo mundo se divertiu e você saiu ganhando. O negócio é não ficar dormindo no ponto. Letargia mata. Letargia. A raiz, a palavra é letal. Aquilo que é letal é fatal. E letargia vem de letal. Letargia significa aquilo que é letal, aquilo que te levará à morte certa. Letargia. Nós precisamos superar a letargia, que significa a preguiça existencial, a ignorância. Nosso principal problema, nossa principal doença é a ignorância. A ignorância mata. Um dos princípios ativos da ignorância é a letargia, que vem da raiz letal. No inglês é let, que significa larga para lá. Então, letal. Nós não podemos ser letárgicos. Temos que ser ativos. Como o Pelé disse, a melhor defesa é o ataque. E aquele que ataca não é letárgico. É ativo, proativo e inteligente. Tá, pessoal? Então, é isso. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.
Obrigada, Prabhu.